Olá, você está no Papo Revelado. Estamos aqui para estudar a Bíblia mais uma vez, livro de Apocalipse. E, claro, se você quer aprender sobre a Bíblia, vá à Bíblia e tão somente a ela, porque Amém. é a palavra de Deus. Então, antes de iniciarmos, vamos, como de costume, fazer uma oração. Santo Deus, nós estamos agradecidos e felizes pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor alcance cada um que está ouvindo esse podcast agora, que também possa ter como referência unicamente a Tua Palavra. Nos abençoe nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. O tema de hoje, o fechamento da porta da graça. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre o alto clamor, que será pregado por quem? Pelos 144 mil. Se você entendeu, muito bem. Se você não entendeu, volta lá no episódio anterior e acompanha a gente lá nas redes sociais, no @Papo Revelado, e a gente vai destrinchando aí os assuntos por lá também. Bom, e através então dessa pregação haverá o quê? A conversão da grande multidão. Tudo isso estará direcionado a um grande acontecimento que vai ocorrer pouco antes da volta de Jesus, que é o tema de hoje, o fechamento da porta da graça. Esse será, então, o nosso tema. A gente vai falar sobre, novamente, o Apocalipse, sempre Apocalipse e Daniel. O livro mostra o ministério de Jesus, né, lá no Santuário Celestial. Isso. Esse ministério ele teve início no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, após a sua morte e ressurreição. Foi ali que os discípulos eles receberam o poder do Espírito Santo para pregar o evangelho a todo mundo. Então nós sabemos que hoje Jesus está no santuário celestial, está no santuário lá no céu, intercedendo por nós diante de Deus. Mas esse trabalho de Jesus ele vai ter fim, né? E isso vai acontecer justamente no fechamento da porta da graça. E a descrição do fechamento da porta da graça está no contexto da abertura do 7º selo, não é isso? Exatamente. Então, vamos à Bíblia ali. Se você aí, amigo, tiver a Bíblia em mão, se não tiver, anote, depois confira lá o que está escrito. Apocalipse capítulo 8, nos versos de 1 a 6, nós lemos assim: E havendo aberto o 7º selo, quando Jesus abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E, verso 6, aqui finalizando, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então vamos destrinchar e entender um pouquinho o que esses versos, né, querem dizer. O verso 1, ele diz que após a abertura do 7º selo, né, houve silêncio no céu. Tem uma polêmica aí com relação a esse silêncio, né? Tem uma certa polêmica, algum entendimento, né, diferente que a gente já ouviu falar. Uns explicam, por exemplo, que esse silêncio ele é referente à volta de Jesus. Então, assim, houve silêncio no céu por quê? Porque o céu ficou vazio, né? Portanto, ali ficou em silêncio. Mas a Bíblia, se a gente for estudar ali pela Bíblia, pelo Apocalipse que nós lemos, ela indica que a volta de Jesus ela não está relacionada com silêncio, né? Pelo contrário, na verdade. Pelo contrário, Jesus ele não vai voltar de forma misteriosa, né? Com arrebatamento secreto, levando pessoas sem que outros tenham conhecimento disso. Né? Essa doutrina de arrebatamento secreto ela não é bíblica. Não combina nem com o caráter de Deus isso, né? Nem com o caráter de Deus. E, por exemplo, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, diz que na volta de Jesus haverá um grito de comando, a voz do arcanjo será ouvida, o som da trombeta de Deus será tocada. Imagina isso, sepulturas vão se abrir, Sim. mortos serão ressuscitados. Então, quer dizer, vai haver muito barulho, né, na verdade. Não silêncio. E por quê? Porque o mundo todo ele vai saber e vai ver que Jesus está voltando, né, a essa terra. Exatamente.
E a Bíblia também fala, Lincoln, de um outro momento que houve o silêncio no céu, né? A gente lê no Desejado de Todas as Nações, na página 661, quando a escritora Ellen White ela diz o seguinte, comentando lá sobre Lucas 22, do 39 ao 46, ela diz que Jesus estava no jardim de Getsêmani, momentos antes de ser preso e levado para a morte. Ele passava por uma grande agonia. Então, quando a gente fala de silêncio, o que a gente pode lembrar? Quando você faz um minuto de silêncio pela morte de alguém, ou quando você fica em silêncio, é um momento de muita tristeza, Tristeza, de né? muito pesar, não é? Uhum. Então, o momento que ele passava ali também era um momento de grande agonia, né? E Satanás estava ali pessoalmente. Então, ele tentava Cristo, tentava fazer com que ele desistisse daquilo, desistisse de morrer pelo mundo. E a gente pode imaginar lá no céu, né? Moisés, Elias, Enoque, eles também se calaram, ou seja, fizeram um silêncio naquele momento, porque talvez eles tenham até se perguntado, bom, será que Jesus vai existir, né? Será que ele vai realmente morrer por nós naquele momento? Se ele desistisse, Satanás, o que aconteceria? Ele Triunfaria. triunfaria. Exatamente. Ele triunfaria. Então, a gente pode ver que, de fato, eles teriam que, se isso acontecesse, eles teriam que voltar para a Terra, né? Então, Moisés, Elias e Moisés, Enoque, que estão lá exatamente, no céu, né? que hoje estão lá, o que aconteceria? Eles teriam que Voltar para a voltar terra. para cá. E por 3 vezes, olha só que interessante, né? A natureza humana de Jesus, por 3 vezes, ele recuou a sua humanidade do derradeiro sacrifício. E quando ele disse ao Pai, se possível for, né, passa de mim, né, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E Deus sofria ali junto com Jesus, né? Os anjos contemplavam a agonia do Salvador e era realmente houve aquele silêncio, né? Então nenhuma harpa soava, ou seja, o silêncio no céu está relacionado a momentos de grande tensão, de angústia. E foi assim que aconteceu com Jesus e vai acontecer de novo quando? Na abertura Do do sétimo sétimo céu. selo, né? Então a porta da graça, ela vai ser fechada para sempre. Então, Lincoln, esse é um tema muito interessante que a gente está trazendo aqui para reflexão, né, querido amigo ouvinte. Se atente a isso, né? Isso significa que após o fechamento da porta da graça, todos os casos estarão decididos para sempre, para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas antes que isso ocorra, Jesus então ele se coloca diante do altar, vai imaginando aí na sua cabeça a cena acontecendo lá no santuário. Ele enche o incensário com muito incenso, e quando a gente lê isso, muito incenso, né? Ele representa o quê? As orações de todos os santos. Que foi o que a gente leu, né, no começo do podcast aqui, né? Exatamente. Então é o momento da grande conversão da hora undécima, a última conversão, que salvará todos aqueles que de fato aceitarem a mensagem proclamada pelos 144 mil, que a gente também já falou um pouquinho sobre eles, né? Então temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Esse é o clamor, né? E escolham o quê? Escolham estar ao lado de Deus, escolham o selo de Deus, para que a gente não participe dos juízos da ira de Deus, né, Lincoln? Exatamente. E olha só que interessante também, Jesus, quando ele termina de interceder pelas pessoas, né, como você disse, Jarly, todos os casos são decididos. Sim. E nós lemos que ele fez o quê? Ele encheu, né, o incensário com o fogo do altar. Ele vai encher, na verdade, né, esse acontecimento vai ocorrer ainda, e ele vai lançar sobre a terra, ou seja, o incenso todo foi queimado, as orações todas ali da última intercessão, última grande intercessão, foram queimados. E a partir desse momento, ele não enche mais o incensário de incenso, ele enche com fogo do altar. Porque Exatamente. agora vai acontecer, outras cenas irão acontecer. E aí vai se cumprir o que está escrito lá em Apocalipse 22, no verso 11, que fala assim, que quem é mau, continue a fazer o mal. Quem é imundo, continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue sendo dedicado a Deus. Né? A porta da graça... Quando que ela foi aberta? Ela foi aberta na cruz, né? Sim. Quando Jesus morreu pela humanidade, por todos nós, ele deu ali a oportunidade para todos serem aceitos e salvos de graça, né? Sem pagar nada. Por isso chama Isso é porta uma da graça. graça. Porque Jesus ele pagou o preço do pecado com a vida dele, né? Então nós recebemos isso hoje de graça porque basta que nós aceitemos esse sacrifício. Mas a porta da graça, ela um dia também ela vai se fechar. Né? E é o que está descrito lá na abertura do sétimo selo. Ele está apontando para esse dia. Exatamente. E depois que Jesus jogou o incensário cheio de fogo do altar sobre a terra, né, Lincoln? A gente vê lá no verso 6 e 7
que anjos, né? Que os 7 anjos, então, o que fizeram? Eles receberam as trombetas. Só depois eles receberam as trombetas. Então, veja, meu querido amigo, a ordem, né? Deus é um Deus de ordem. Só assim eles receberam as 7 trombetas e se prepararam para tocar. Então, elas ainda não foram tocadas. Ainda não foram tocadas. Exatamente. A explicação delas e de seus acontecimentos, eles não tem como estar na Idade Média ou em algum tempo passado, né? Isso vai acontecer ainda, porque a Bíblia deixa isso muito claro pra gente. Então, quando Jesus ele termina a intercessão e todos os casos estão decididos, será então permitido a Satanás fazer a obra que ele tanto deseja, que ele sempre quis fazer, que é a obra de destruição aqui nessa terra. Mas saber disso não deve trazer medo, nem pra mim, nem pra você, viu? Sim. E nem pra vocês, queridos Exatamente. amigos ouvintes. E sim o quê? Esperança, né? Porque quem tiver selado, se você tiver com o selo do Deus vivo, você estará salvo. Os anjos de Deus vão te proteger, nenhum filho de Deus vai ser tocado por Satanás. E isso, glória a Deus. Glória né? a Deus. Glória a Deus. Lá em Salmos 34:7, a gente lê, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então você vai ser protegido, né? Vai ser libertado, livrado pelo sangue poderoso de Jesus através dos seus anjos. Amém, né? Então, hoje é o dia de confissão, né? Exatamente. A porta da graça ainda está aberta, hoje, para nós, né? Se você está ouvindo esse podcast, saiba que hoje ainda é o momento de você se confessar a Deus. Né? Jesus, que a gente leu, que é o anjo do concerto, e por que ele é o anjo do concerto? Né? Porque ele tem a mesma natureza que a nossa, porque ele veio aqui a esse mundo como um ser humano, como um homem, né? Com a natureza divina, mas também com a natureza humana. Ele passou pelo que nós passamos, e hoje ele está diante do altar de Deus no céu fazendo intercessão. Então ele é o anjo do concerto. E ainda nós temos a chance de nos arrepender de pecados conhecidos, né? Que muitas vezes não queremos deixar de fazer. Exato. Nossa vida eterna, ela está em jogo. A gente não pode esquecer, e isso é muito importante, que a gente não esqueça que nós vivemos em guerra hoje. O campo de batalha dessa guerra, ela é a nossa mente, né? Então, vamos deixar que Deus dirija a nossa vida, né? Para que um dia muito em breve a gente possa estar com Ele no céu. Exatamente. Querido amigo, e você? De que lado você decide ficar? Né? Do lado do selo de Deus, do lado do Senhor Jesus, o vitorioso? Decida hoje, decida ao lado de Cristo. No próximo episódio, Lincoln, nós vamos falar sobre... Vai ser o início das 7 trombetas. Exatamente. Quando os anjos recebem as 7 trombetas, não perca, será incrível. Um abraço, até lá. Um abraço.